Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Hoje aqui está muito quente e eu liguei o ventilador, então meu cabelo vai ficar assanhado, viu? Mas o que importa aqui é a gente falar da palavra, que dá vida, que renova, que fortalece, que tem tudo de bom para mim e para você, que tem tudo de bom para nos fortalecer. Ontem eu falei sobre evangelizar no livro de Atos, na história, no relato de Cornélio. E hoje vamos terminar esse capítulo. É hora de evangelizar em tempo e fora de tempo, porque os tempos são difíceis. É hora de continuar falando da palavra. Muitos ainda não conhecem, mas a grande maioria já está entendendo, porque em todos os lugares tem alguém falando da palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. E a gente precisa entender, aprender, colocar em prática. Os tempos são difíceis, agora o Deus é o mesmo. Ele está para cuidar de mim e de você. É só a gente abrir a porta e dar lugar. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. A hora é essa de evangelizar. Amém? O título é A Hora é Essa, de evangelizar. Não pare. Evangelize na sua casa, evangelize no seu trabalho, na sua faculdade. Evangelize, porque a semente fica. E aqueles que não conhecem, que às vezes estão numa vida tão conturbada, é hora de continuar. Porque eu e você fala da palavra, mas o milagre no meio dos nossos, quem termina é o Senhor, quem completa. Atos 10, ontem a gente parou em Atos 10, 35, vamos dar continuidade do 36 ao 47. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Ali foi Pedro, depois que o Senhor falou com Cornélio, Cornélio mandou que os soldados fossem buscar Pedro. Pedro lá já tinha tido uma visão, porque não era normal os judeus estar com os gentis, mas o Senhor sabe todas as coisas. E ali o Senhor não só falou com Cornélio, mas falou com Pedro do outro lado. Porque Jeremias 23, 23 diz, Isaías, que Deus é Deus de perto e de longe. Se você está orando por alguém, continue. Independente que ela esteja em outro continente. Porque Deus que trabalha na minha e na tua vida, trabalha do outro lado. Ah, mas a pessoa que eu estou orando é impossível de ser salva. Não existe impossível para Deus. Está lá em Lucas 1,37. Tudo é possível àquele que crê. Não é assim que a Bíblia diz? A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ter fé. Vamos continuar evangelizando. E onde a gente não pode ir, os nossos joelhos vai. Vamos continuar orando porque Deus faz. Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Tudo isso foi Pedro pregando ali para Cornélio e aquela família dele, os amigos chegados que estavam o aguardando. Porque Pedro foi o discípulo que conviveu com Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro viu o sofrimento de Jesus. E Pedro teve um real nascimento depois da morte e a ressurreição de Jesus. Então, quando a gente tem um encontro com Jesus, nós temos que passar, não é para ficar conosco. O Senhor disse que não tem prazer naquele que retrocede, o machado, não. Vamos continuar. E ali Pedro foi contando a história de Jesus, a essência, na íntegra, para que Cornélio agora, com sua família, seus amigos, servisse ao Senhor como verdadeiro cristão. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é o Deus que cura toda ação maligna. Deus cura aquele que você está orando que é oprimido, que vive totalmente nas garras do adversário. É só pregar.
Se você não tem como pregar porque ele não permite ou ela, continue orando, porque Jesus faz. Veja que aqui o Senhor já tinha ido para o céu, tinha ressuscitado e tinha partido, mas continuou o trabalho. E ali agora, Cornélio estava ouvindo Jesus tão maravilhoso, porque ele dava esmola. A oração dele chegou ao céu, mas ele necessitava de servir a ele na íntegra. A gente sabe, como foi lido ontem, que Pedro, quando chegou, ele se ajoelhou, porque não se ajoelha diante de um homem. Não adora imagens de escultura, é a palavra que diz. E ali Pedro disse que era homem igual a ele e mandou ele se levantar, porque Jesus entendia que Cornélio era um homem íntegro, mas precisava conhecer a essência, a verdade do Evangelho, que não se divide Jesus com ninguém. E diante desse que ele se ajoelhou diante de Pedro, dá para entender que ele dividia-se em alguns deuses. Mas quando a gente conhece o verdadeiro Deus, a gente só dá honra, glória e louvor a ele. É assim que ele manda. Nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro. Veja que ali Pedro contava toda a história a Cornélio, a seus amigos, seus familiares. É o que eu e você tem que contar. O que o Senhor já fez na nossa vida não pode ficar só conosco, não. Tem que ir adiante. Tem almas sedentas, tem almas que adoram o Senhor, mas do jeito deles, mas dividem com outros santos. E a Bíblia diz que Deus não divide sua honra nem sua glória com ninguém. Então lembre-se, a hora é essa de evangelizar. Este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. O Senhor se manifesta. Não foi só naquela época de Pedro, não. O Senhor se manifesta hoje do mesmo jeito. É só crer. Evangelize, que você vai ter lindas experiências com isso. Aquele que nem quer ouvir de Jesus, amanhã vai servir melhor do que eu e você. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ali Pedro contou, quando ele ressuscitou, Pedro contou dos milagres que ele fez, antes de ressuscitar e depois. Você tem milagres para contar. Eu tenho milagres para contar, por isso que eu estou falando. O Senhor faz, não há impossível para ele. Eu vejo ele atuando no meio da minha família. Outrora eu era uma pessoa desgarrada, mas quando o Senhor me alcançou, tem mudado meu caráter, minha vida, aquilo que desagradava a ele, ele tem me mostrado e tem me ajudado a mudar. E ele quer fazer isso com meus familiares e os seus, portanto não podemos parar de falar. A hora é essa de evangelizar. Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos mortos e dos vivos. Veja que coisa linda. Ele diz, o Senhor mandou a gente pregar, porque ele é juiz dos mortos e os vivos. Quando a gente diz dos mortos, é porque vai ter o grande dia do juízo, Pedro falou. Deus é Deus. Mandou seu único filho Jesus para lá na cruz do Calvário levar todas as nossas maldições. Não podemos parar de falar. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando se entrega a ele, recebe o perdão dos pecados. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja que coisa linda, o Espírito Santo caiu ali. E eles ainda não serviam como Pedro servia, mas o Senhor vê o coração. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Não julgue a situação, pregue e deixe o Senhor fazer a obra. Mas minha família é assim, ou fulano é drogado, ou fala da vida de todo mundo, ou já mentiu, me caluniou. É falho, igual eu e você. Mas hoje Deus tem nos mudado, Jesus Cristo tem nos... A Bíblia diz que ai daquele que condena o servo de Deus, nós somos justificados. E a mesma coisa vai ser ele e ela que a gente está pregando. E os fiéis que eram
da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. O dom de Deus foi derramado ali. O Espírito Santo visitou Cornélio, os amigos e a família, porque era o que faltava para o Espírito Santo, para ele ser salvo. E a palavra foi falada e o Espírito Santo caiu naquele lugar. Porque os que ouviam falar línguas e magnificar a Deus, veja que eles falavam em língua, aleluia. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recuar a água para que não seja batizado este que também receberam como nós o Espírito Santo? Existia preconceito dos judeus e dos gentios, mas Pedro entendeu que era hora de evangelizar, porque ele não podia recuar, porque o Senhor derramou o poder dele naquele lugar. E mandou que fosse batizado em nome do Senhor, então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Veja, depois que Pedro falou, que batizou eles, rogaram que ficasse mais uns dias, como eles precisavam da palavra. Tem gente que precisa, eu e você, não pode parar. Aqui em Marcos 16, 15 diz: e disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você está entendendo que a hora é essa de evangelizar? Não podemos parar. Tem pessoas que estão precisando só ouvir, como Cornélio ouviu. Minha garganta tem hora que incomoda, que só Cristo. Tem pessoas que estão precisando só ouvir para se entregar a Jesus. Não pare. Faça o que Deus te deu, esse talento de evangelizar. Coloque em prática onde você estiver, porque existe Cornélios lá. Tanto homem como mulheres, jovens, crianças que precisam dessa palavra. Aqui em Jeremias 1, do 1 ao 10 diz: a palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reino. O Senhor veio com a palavra a Jeremias, para que Jeremias fosse levar a palavra. É o que o Senhor fala comigo e fala com você. Nós somos, nessa época, Jeremias do Senhor. Nós precisamos pregar. Tem muitos Cornélio aí sedento da palavra, e quando ouvir, vai ser mais crente do que eu e você, vai ser canal de bênção para a sua família e outros familiares. A hora de pregar é essa, irmãos. Ele veio também nos dias de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, o 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: veja que o povo foi levado no cativeiro, tinha tido todo esse problema, mas não empatou da palavra do Senhor vindo. Você está com problemas financeiros? Continue pregando. Não use seus problemas para deixar a obra de lado. Você está enfermo? Continue pregando. Não se utilize disso para dizer que não pode, porque você pode. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Antes que a gente existisse, antes de qualquer coisa, o Senhor nos escolheu para levar a palavra em tempo e fora de tempo. A hora de evangelizar é essa. A gente vê as catástrofes, a gente vê as desilusões, as maldades, tanta coisa errada, tanto divórcio, filhos matando o pai, pai matando os filhos. São pessoas que não conhecem Jesus. E eu e você precisamos cada dia mais falar. É fato que o mundo todo está se pregando o evangelho e não pode parar, porque não sabemos a hora que o Senhor vem. A Bíblia diz que ele vai vir igual um ladrão. Um ladrão não avisa quando chega na sua casa. O Senhor usou isso como exemplo para nos despertar, para a gente fazer a vontade dele. Aleluia. Então disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias aqui disse: Senhor, eu não sei falar, sou um menino. Ele viu as limitações dele. Mas quem capacita eu e você é Jesus. Quem capacitou ele é Jesus.
Deus escolhe e capacita. Ele não precisa de pessoas diplomatas, como também ele usa pastores, homens extremamente capacitados. Mas ele também usa menino. Aquele que ele escolhe é para fazer a vontade dele na terra. Aleluia! Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque todas as que eu te enviará, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. O Senhor tem uma ordem aqui, pregar o evangelho. Não use nenhum tipo de desculpa. Faça a obra como se deve ser feita, do seu jeito, nas suas limitações, mas o Senhor quer que pregue. O Senhor quer que fale do amor dele, da grandeza dele. Olha, se Pedro não tivesse ido, alcançou aquela família, alcançou os amigos para Cristo. O poder de Deus foi derramado ali do Espírito Santo. Tem pessoas que eu e você amanhã vai ver a graça de Deus na vida deles. Tem pessoas que você vai ter experiência e dizer, só o Senhor é Deus. Aleluia. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Onde há dificuldade, onde há zombaria, continue, não temas diante deles, porque tudo é ser humano limitado. Na hora certa o Senhor chega e o mal cai por terra. Não temas, porque o Senhor está contigo, está comigo. O poder de Deus está conosco. Salmo 91 diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nada nos atingirá. Salmo 91 também diz que o Senhor envia anjo ao meu e ao teu respeito para guardar e livrar de todo mal. É só ser firme, é só não temer, é só pregar, é só fazer a obra. Aquele chefe durão, ele tem dores, ele tem tristeza, que o Senhor sabe da alma dele. O Senhor conhece o oculto, o profundo e o escondido dele e dela. Faça a obra. Não olhe as ordens, não olhe a arrogância, a soberba, a prepotência, porque por trás disso tem um homem e uma mulher sofrida. Jesus vai chegar. Ele só quer que você faça a sua parte humana, porque o sobrenatural vem dele. Glória a Deus. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou na boca e disse-lhe o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. O Senhor já tem colocado as palavras dele na minha boca e na sua também. Faça a obra, porque você vai ver Cornélio servindo a Deus com ordem e decência. Você vai ficar encantada amanhã, talvez você nem esteja lá mais, mas vai saber do poder de Deus naquele lugar. Aleluia! E o 10 para terminar. E olha, põe-te neste dia sobre as nações. Jesus está te colocando no lugar de grandes. E sobre os reinos para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Quando ele de derrubares, é derrubar o maligno, plantar a palavra de Deus naquele lugar. Porque onde você não tem limitação, você é cheio de limitações, eu também, mas o Senhor te leva, o Senhor nos leva. Vamos pregar. Não olhe para o ambiente que pode lhe assustar, não. Olha para Jesus, porque você como um pequeno, Deus te faz um gigante. Porque Davi só destruiu Golias porque o grande estava na frente dele. Humanamente falando, ele jamais faria aquilo. O Senhor está como um grande na minha frente e na tua, dissipando todo o mal, fechando a boca do gigante. Agora vamos pregar. Vamos levar o evangelho, porque aquele que você acha que não tem jeito é um Cornélio do Senhor. Aquela que você acha que não tem jeito vai ser uma Abigail do Senhor. Pregue o evangelho. Não olhe para as dificuldades, não olhe para a montanha, para o abismo. Olhe para o céu, porque não existe abismo nem montanha mais alta do que o céu. O céu é o limite. E é o dono do céu que está com você, está comigo. Então lembre-se, a hora é essa de pregar. Deus vai fazer uma grande obra e você vai ver. O teu choro de hoje, com seu esposo, seus filhos, sua esposa, vai ser a alegria de amanhã. Persevere até o fim, dá-te a coroa da vida. Não só no céu, como está lá em Apocalipse, mas aqui na terra com alegria, respondendo tuas orações e te honrando diante da palavra que tu tem deixado e eu tenho deixado
porque não é nossa, é do Senhor. E quem transforma não é eu e você, é o Senhor. Agora tudo tem o seu tempo. Faça a sua parte e você vai ver o milagre. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.